Que a graça e a paz sejam com todos vocês. Muito feliz de estar aqui novamente. Como todos vocês, eu também gosto muito da América. Eu passei vários anos aqui neste país, 5 anos na área de Los Angeles, depois 2 anos na área de Boston, onde fui também para estudar, depois voltei para o Brasil para servir a Deus lá. Mas eu gosto muito daqui. Então, tornei-me um americanalhado, né? Eu estou americanizado, alguma coisa assim. Então, é uma terra muito abençoada e devo muito a este país pela acolhida, pelo apoio que me foi dado aqui. Depois, nos foi dado também juntamente com a minha esposa, e temos uma filha que nasceu aqui, isso lá atrás, na década de 80, e recentemente ela e o meu genro mudaram para cá, estão vivendo em Los Angeles neste momento. Mas hoje quero compartilhar a palavra com vocês. Eu quero começar porque eu vou preferir ler na NVI, a Nova Versão Internacional, que tem uma linguagem mais acessível do que a corrigida. Então vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 1. Também quero aqui expressar minha gratidão, meu agradecimento ao pastor Fernando, a Teresa, que nos recebem com tanto carinho, com muito amor. E eu acho lindo, como o Fernando falou, que nós temos uma relação construída ao longo de décadas. E eu vou dizer uma coisa para vocês: picareta não consegue conviver com pessoas sérias. E pessoas sérias também não convivem com picaretas. Então Deus tem nos guardado. Deus tem nos guardado. Ao Miguel, a Cris, que são muito especiais para nós também, e também o pastor Fernando e a Teresa. Então vamos ler Romanos capítulo 1. É a primeira vez na minha vida que eu subo no púlpito para ler a palavra através de um celular. Como diz o Fernando, eu estou em transição. Eu vou chegar logo lá. Romanos 1. Pronto. E, meus irmãos, a partir do versículo 18, mas antes de começar a leitura, quero pontuar para vocês que o apóstolo Paulo, ele já citou a palavra, o termo evangelho várias vezes. Aliás, ele abre a sua carta de Romanos, já no primeiro versículo colocando a palavra evangelhos. A palavra evangelho, que é a boa nova, que é a boa notícia, é nele que se descobre a justiça de Deus, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando ele entra no capítulo 18, ele então começa com uma conjunção coordenativa, portanto, porque ela faz uma ligação entre o pensamento anterior e o que ele vai expor agora. Então, porque o evangelho, ele é uma boa notícia, nele se descobre a justiça de Deus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele agora diz, portanto, vocês, e assim, vamos ver o que o Paulo diz aqui a partir do versículo 18. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Eu vou repetir essa expressão, porque vamos precisar dela ao longo da pregação. De forma que tais homens são indesculpáveis. Em outras palavras, não têm desculpas. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal,
bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Amém. Meus irmãos, eu quero começar dizendo que, falar sobre desculpa, porque o texto que nós lemos diz que eles são indesculpáveis, que a desculpa é uma coisa muito antiga. Ela apareceu pela primeira vez no Jardim do Éden, quando Deus chegou no jardim, após o pecado de Adão e Eva, e Ele procurou por ambos. E ele: Adão, onde estás? E a resposta de Adão: eu escondi porque descobri que estava nu. E Deus perguntou para ele: como é que vocês sabem que vocês estão nus? Aí o pecado foi descoberto e tudo isso, mas quando Deus questionou Adão, Ele colocou a culpa na mulher. Foi a mulher que o Senhor me deu. Foi o Senhor que me deu esse presente. E olha o que aconteceu. Aí quando Deus questionou a mulher, ela colocou a culpa na serpente. Foi a serpente me enganou. Na verdade, quando ela diz a serpente me enganou, Paulo mais tarde, numa das cartas, vai dizer que a Eva foi enganada. Eva foi enganada. Então, a desculpa é uma coisa muito antiga. Até Jesus tratou disso numa parábola da grande ceia, na parábola da grande ceia, em Lucas 14, versículos 16 a 24, quando fez uma ceia, um homem fez uma ceia, um rei fez uma ceia e mandou convite para as pessoas. Aí um casal, alguém disse: eu casei, portanto não posso ir. Outro disse: eu comprei 5 juntas de bois, eu também não posso ir, porque eu tenho que experimentar 5 juntas de bois. E foi uma mentira muito fraca, deslavada, porque ninguém compra uma junta de bois sem experimentá-la primeiro. Ninguém de nós aqui diz assim: eu comprei um carro, agora eu vou vê-lo, eu vou ver como é que está o estado dele. Primeiro você verifica o estado do carro, para depois comprá-lo. Ou então, eu comprei um campo e agora eu preciso vê-lo. Comprei uma fazenda e agora eu preciso ver como é que está essa fazenda. Quer dizer, tudo uma desculpa esfarrapada. Todos usam deste artifício de vez em quando. As desculpas abundam dentro e fora da igreja. E muitas vezes a desculpa funciona. O pneu do carro furou quando chega atrasado, e um punhado de coisa. Às vezes bota a culpa na criança, bota a culpa no trânsito, muito congestionamento e tudo isso. Muitas vezes funciona. A desculpa só não funciona com Deus. Não tem como funcionar com Deus. Deus não aceita desculpas, porque Ele conhece a situação. Ele conhece. Então o ser humano usa muitas desculpas até para rejeitar a salvação. Existe, por exemplo, a desculpa do ateu, aquele que diz não a Deus. Eu não acredito que Deus existe. Eu vou ser muito sincero com vocês. De fato, não existe uma prova científica. Não podemos provar pela ciência que Deus existe. Não podemos provar.
Por outro lado, também não existe qualquer prova científica para afirmar que Deus não existe. Então, a questão da existência de Deus é uma questão de fé, e é uma questão também inerente ao ser humano. Há um versículo nas Escrituras que me ajuda muito, eu gosto muito, que é Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no coração de todo ser humano o anseio, o anelo pela eternidade. E isso é de fabricação, A ciência não tem como mexer no DNA do ser humano e mudar isso, que o ser humano nasça sem perguntar, sem questionar, sem algum vazio interior. E isso se passou comigo. Eu me converti a Cristo aos 19 anos de idade. E do ponto de vista físico, financeiro, eu não precisava de Jesus. Eu não tinha a menor necessidade de Jesus. Porque eu trabalhava numa grande empresa no Brasil, eu ganhava bem, eu estava bem encaminhado na vida, eu tinha grana para bancar os meus vícios e pecados. Eu era muito mais bonito que eu sou hoje, então pode ter certeza disso, né? Se olhar minhas fotos lá de trás. Então eu fazia muito mais sucesso, né? Então nesse aspecto estava tudo direitinho, mas dentro de mim um vazio, uma inquietação, um vazio tão grande que só alguém do tamanho de Jesus preencheu. E não foi uma experiência de fim de semana ou de um mês, ou não foi uma aventura passageira. Não, a conversão a Cristo, ela é algo que dura para sempre. A alegria que eu experimentei naquele primeiro momento, a paz, a alegria que eu experimentei, ela nunca deixou de existir, ela continua, porque Cristo é a fonte de toda alegria, de toda paz, de toda felicidade. Não existe felicidade completa sem Jesus. Pode haver uma falsa paz, uma falsa felicidade, mas isso de forma completa não existe. É só em Cristo que o nosso coração sossega, ele acalma, né? E é só em Cristo que a nossa alma também ela é saciada, não tem outro jeito. Não adianta querer preencher isso com velocidade, com som, com sexo, com poder, com grana, nada disso vai preencher. Só Jesus pode preencher. Eu não sei que caminho vocês vão tomar na vida, alguns de vocês vão tomar. Eu não sei se vão querer continuar na fé, mas se não continuar, vocês não serão felizes. É preferível ter uma vida dura, uma vida, não dura, mas uma vida de lutas com Jesus, do que uma vida fácil no mundo. Fácil no mundo, porque nós sabemos para onde estamos indo, né? Glória a Deus. Então tem a desculpa do ateu. No Salmo 14, versículo 1, o salmista escreveu: diz o tolo no seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. É muito interessante que a Bíblia não perde tempo com o ateu. Quando Moisés, por exemplo, ele abre o Pentateuco, o livro de Gênesis é o primeiro, ele não faz um tratado sobre a existência de Deus. E antes de apresentar as obras de Deus, quero mostrar a vocês, eu quero provar que Deus existe. Não, ele não perde tempo com isso. Ele já começa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E ali, no primeiro versículo da Bíblia, Moisés já combate o ateísmo, Moisés já combate o darwinismo, Moisés combate o naturalismo. Então Moisés já combate um punhado de ismos, só no primeiro versículo da Bíblia. Que bênção a gente ter isso em mente. Outros dizem, não, a ciência tem a resposta. Eu não creio que a ciência tem toda a resposta. Eu não creio que a ciência um dia terá toda a resposta. Por quê? A ciência não é perfeita. A ciência não é perfeita hoje e nunca será perfeita. Por quê? Porque ela é fruto de mentes imperfeitas. Então, a elaboração da ciência é fruto de mentes imperfeitas, afetada pela queda no Jardim do Éden. Por isso que ninguém tem uma teologia perfeita, porque o labor teológico é também fruto de mentes imperfeitas. Ninguém tem uma teologia perfeita. Então, a ciência não tem a resposta. Por exemplo, a ciência funciona assim. Café faz mal para a saúde. Aí a turma para de tomar café. 2 anos depois, novas pesquisas revelam que café faz bem para a saúde. Vamos voltar a tomar café. 3 anos depois, sai uma nova pesquisa. Agora ficou comprovado que café não é bom para a saúde. Olha, agora a última pesquisa. Então a ciência vive num vai e vem. Ela não é
ela não é perfeita, ela não tem uma palavra final. Então, vemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20 e 21, Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado ciência ou conhecimento, professando alguns desviaram-se da fé. Meus irmãos, eu não creio que o conhecimento afasta alguém de Deus. Tem um pensamento do filósofo e matemático francês, o Blaise Pascal, que eu gosto muito. Ele diz: o pouco conhecimento afasta os homens de Deus, o muito conhecimento aproxima os homens de Deus. E a gente vê isso até lá no nascimento de Jesus, que foram os magos do Oriente, os sábios do Oriente procuraram Jesus. Não foram os idiotas do Oriente, não foram os tolos do Oriente que procuraram Jesus. Foram os sábios do Oriente buscar a Cristo. E os sábios continuam procurando a Cristo. Existe sabedoria quando você investe para ter uma vida equilibrada, uma vida de paz, uma vida de sossego, uma vida de alegria, de contentamento. E muito mais quando você sabe da provisão que existe além túmulo na vida eterna. Isso é muito importante. Outra desculpa que eles dão é que a morte é o fim de todo ser humano. Não, não é. Segundo a Escritura, as coisas não terminam na morte. O próprio defensor da fé, teólogo, apologista britânico, C.S. Lewis, falou isso. Se este mundo não consegue suprir minhas necessidades internas, responder aos meus anseios internos, então eu não fui feito para este mundo, eu fui feito para um outro mundo. Então tem coisas que este mundo jamais vai suprir, de maneira alguma. Então nós somos feitos para um outro mundo. Então a morte não é o fim de tudo. E eu gosto muito da palavra de Jesus, em João 14, versículo de 1 a 3. Na última ceia com os discípulos ele diz: não se turbe o coração de vocês, não fiquem turbados. Creio em Deus e creio também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito isso para vocês. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez, eu virei outra vez, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A eternidade, ela não vai ser maravilhosa por causa de Abraão que está lá no céu, ou por causa de Madalena, ou por causa de Davi, ou por causa de João, ou por causa do apóstolo Paulo. Ela será maravilhosa por causa de Cristo. Eu vou levar vocês para mim. Eu acho bonito que Cristo não abre mão de nós, e que nós estaremos com Ele eternamente. Hebreus 9, 27 diz que ao ser humano está ordenado morrer uma vez e depois da morte segue seu juízo. Tem também a desculpa do agnóstico, alguém que só admite o conhecimento pela razão. Para ele ninguém sabe se Deus existe. O Salmo 19, versículo de 1 a 4 diz: os céus declaram, proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discursos nem palavras não se ouve-se a sua voz, mas não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Coisa muito bonita. Qual era o conceito que Jesus tinha das Escrituras? Eu acho fantástico quando Jesus, orando ao Pai, no capítulo 17 de João, ele diz, versículo 17: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Cristo nunca duvidou das Escrituras. Quando ele falava das Escrituras, ele falava com certeza do que estava falando. Quando no caminho de Emaús, depois da sua ressurreição, ele teve que instruir os discípulos, Cleofas e outro discípulo, ele então começou por Moisés e pelos profetas e pelos salmos. As Escrituras falam de mim. É muito bonito isso. E eu acho muito bonito quando o apóstolo Paulo chega diante das autoridades, isso mais de uma vez, ele aponta, as Escrituras falam dele. Então os profetas do Antigo Testamento, toda a Bíblia converge para Cristo. Uma vez, um aluno da escola do pastor Carlos Spurgeon, em Londres, Spurgeon viveu no século XIX em Londres, ele ficou conhecido na história da igreja como o príncipe dos pregadores. E ele era tremendo, e ele exerce uma influência muito grande sobre mim.
Não tem ninguém que me influencia mais do que Spurgeon. É fantástico. Então, eu leio muito sobre Spurgeon, já preguei muito dos seus sermões também. E um dia um aluno da escola dele pediu para ele: pastor, o senhor poderia ouvir uma pregação minha? Pastor, posso ouvir sua pregação. Aí marcaram um dia, o Spurgeon sentou, o aluno subiu ali no púlpito improvisado e pregou. E quando o aluno terminou, ele perguntou para o pastor: o senhor gostou da minha pregação, pastor? Não, não gostei não. Por quê, pastor? Porque não teve Jesus na sua pregação. Eu não vi Jesus na sua pregação. Mas, pastor, o texto que eu li para pregar nem menciona Jesus. Aí ele disse assim para aquele aluno: meu filho, de todas as aldeias e vilas e vilarejos da Inglaterra, tem um caminho, tem uma estrada, tem uma estrada, uma rodovia, uma autoestrada que leva até a capital, que é Londres. Assim também é na Bíblia. Todos os textos da Bíblia têm algum caminho, alguma estrada que leva à capital da Bíblia, que é Jesus. Então, tudo. E pois Spurgeon era um pregador cristocêntrico, foi maravilhoso. Então, era assim. Outra coisa que eu acho muito bonito, o próprio Jesus falando: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. No Salmo 119, versículo 89 diz: para sempre a tua palavra permanece no céu. Então a palavra de Deus permanece. Eu sei que existe muito lobby na América, no Brasil, aqui, no mundo todo, na ONU, para se reformular algumas coisas, para mudar costumes, para mudar a ética judaico-cristã, onde nos estabelecemos, que é a nossa base para a vida, né? Existe um lobby muito, muito forte sobre isso. Tudo bem, eles podem mudar uma coisa aqui e ali, mas jamais eles terão autoridade para mudar a palavra de Deus. Aquilo que a Bíblia chama de pecado, será pecado para sempre. Nenhum poder humano poderá mudar isso, né? E eu posso te garantir que quando chegar o juízo final, o julgamento do trono branco, não haverá lobby, não tem como comprar o supremo soberano do universo, não tem jeitinho, não tem suborno no trono de justiça do Senhor nosso Deus, né? É muito simples assim. E vamos ver também, alguns dizem: ninguém sabe que o céu existe. Jesus disse em Mateus 10, 32, 33: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E a oração que Jesus nos ensinou a orar, já começa: Pai nosso que estais no céu, né? Foi muito claro isso. Uma outra pergunta, uma outra desculpa de alguém que rejeita o Evangelho é: eu já estou no caminho certo, eu já estou. Às vezes a pessoa está envolvida com astrologia, com crendices, com superstições, com mandingas, tanta coisa ruim, até com macumba. E não, eu já estou no caminho certo. Provérbios 14, 12 diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Outros dizem: eu vivo uma vida correta, eu não faço mal para ninguém. Como eu ouço isso o tempo todo, né? Eu não faço mal para ninguém, não pratico mal, eu não tenho inveja das pessoas, e eu respeito as pessoas e tudo isso. Tiago capítulo 2, versículo 10 diz: pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente, né? Outros dizem: eu já pertenço à igreja, então eu já estou na igreja. E nem todos que estão na igreja são salvos, nem todos que têm os seus nomes no hall de membros da igreja têm seus nomes no livro da vida. É preciso verificar se realmente você está salvo, né? É preciso verificar isso, tá? O piano pertence à igreja, mas ele não está salvo. Pode ter certeza. Não está salvo. Este púlpito pertence aqui à igreja, mas não está salvo também, né? Estou pregando em cima de um púlpito perdido. Né? Então é preciso. O fato de você entrar numa igreja não te transforma num salvo, como o fato de você entrar numa garagem não te transforma num carro. Você vai ter que nascer de novo, nascer de cima, conversão. Esse é um grande problema que a igreja enfrenta hoje, principalmente no Brasil.
Grande parte dos crentes da igreja brasileira não são salvos. Eles vão para a igreja fazer campanha, né? Eu vou dar tanto porque eu vou receber tanto de volta. Eu vou dar isso porque o bispo lá, o apóstolo disse que eu vou receber isso e tudo isso. Então são pessoas que vão para a igreja não para serem transformadas, mas para que Deus transforme as suas situações. Não, eu não preciso ser mudado. Quem precisa ser mudado é a minha situação. E não é por aí. Nosso interior, a gente precisa passar pelo milagre da justificação pela fé, da salvação, do perdão, experimentar isso. Isso é muito importante, né? Então, Jesus, em João 3,3, disse: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se não nascer de cima. Essa é uma palavra para Nicodemos, né? E outra, não existe qualquer igreja sequer que possa salvar. Não tem jeito. Eu sei que a igreja católica proclama isso, fora da igreja católica não há salvação, mas isso está errado. Eu sei que o kardecismo proclama isso, né? Allan Kardec afirmou, fora da caridade não há salvação. Eu sei que a congregação cristã no Brasil, lá no Brasil também proclama isso, aqui também, né? Se você não for da congregação, você não vai para o céu, você não é nem irmão, você é primo, você não está no caminho, é mais ou menos assim. Você não está no caminho, você está à beira do caminho, né? E que aqui na igreja de vocês é a escola primária, mas a faculdade, a graduação, a formatura é lá na congregação. Se Deus tiver um plano para vocês de salvação, vai levar vocês para lá. Então eu digo, ninguém pode fazer isso, só Cristo pode salvar. Só Jesus, nenhuma igreja salva, essa igreja não salva, a nossa igreja de São Paulo não salva. Todo mundo precisa ter um encontro de salvação com Deus através de Jesus Cristo, né? Uma outra desculpa é: eu não estou perdido. Opa, se você não tem Jesus, você está perdido assim, a 10ª potência, eu deveria dizer, né? Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Outros dizem: eu não preciso ser salvo. Olha, João capítulo 3, versículo 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, uma pessoa que não tem a Cristo, o que ela tem que fazer para se perder? Nada. Não tem que fazer nada. O que ela tem que fazer para ir para o inferno? Nada. Continue como está. E vai dar tudo certo para você ir para o inferno no fim. Vai dar tudo certo. Então, já está condenado, né? Porque, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. E aí, logo no versículo adiante, diz: e a ira de Deus sobre ele permanece, né? E outros dizem: eu não sinto nada, eu não sinto. O cristianismo não foi feito para os olhos, não foi feito para o coração. O cristianismo é pela fé. Por isso que a fé cristã tem poucos símbolos. É o batismo e a ceia, tá? O cristianismo é feito para a mente, a razão está envolvida. A fé cristã faz sentido, né? Faz sentido. Tanto que Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua mente. A mente está envolvida. Então eu não sinto nada, não tem problema. Tem gente que acha que o culto só é abençoado quando chora muito. Nossa, que culto! Mas como eu chorei. E o dia que não chora, que culto vazio. As emoções, elas fazem parte da nossa vida espiritual. As emoções, elas acompanham a nossa vida espiritual, mas elas não dirigem, elas não determinam. Se você for levar a sua vida espiritual com base nas emoções, você vai se encrencar. Você vai se encrencar, porque um dia você vai pedir perdão a Deus de um pecado, e quando você pedir perdão a Deus: amém, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. E o diabo vai usar as emoções. Você tem certeza que ele te perdoa? Mas você não chorou, você não sentiu. Não é com base no que nós sentimos, não é com base na lágrima, é com base naquilo que está escrito. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a iniquidade. É a palavra está acima disso. Tanto que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos. Aqui não diz porque pelas emoções são salvos. Porque pela graça sois salvos por meio da fé.
não vem de vocês, é um presente de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É um dom de Deus. Outra coisa, tem outras desculpas. Eu não sou bom o suficiente para ser salvo. Mas quem é? Quem é que merece ser salvo? Às vezes eu penso que Jesus é cego, não enxerga. Para me amar como Ele ama, Senhor, só não enxerga direito, né? Ele enxerga assim. Ele enxerga tudo a nosso respeito. A maldade que existe em nós e que nós não enxergamos, muitas vezes porque não queremos, porque nos incomoda, e outras vezes porque não temos condições, nossas lentes não alcançam, não aumentam o suficiente para enxergar toda a maldade em nós. Deus enxerga, e mesmo assim não abre mão de nós. Aleluia. Quando você foi chamado, quando eu fui chamado, você e eu éramos a rapa do tacho, era uma coisa terrível, imunda, e Ele nos assumiu, nos atraiu com cordas de amor, nos amarrou nele. E eu vou dizer para vocês, hoje eu sou prisioneiro de Jesus. A porta da igreja está aberta para quem quiser ir embora, mas o verdadeiro salvo não consegue, porque Cristo Jesus traz tudo o que ele precisa no seu interior. Glória a Deus. Jesus disse em Mateus 9, versículo 12 e 13, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto, desejo de misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. E nós nos qualificamos, porque nós somos pecadores, glória a Deus. Agora, pecador salvo pela graça. Porque existe uma diferença entre o pecador perdido e o pecador salvo. O pecador perdido, ele corre atrás do pecado. E quando ele alcança o pecado, ele conta para os outros. Você acha que eu ia perder, cara? Eu sou esperto, eu não deixo barato não, aquele negócio todo. O pecador salvo é o pecado que corre atrás dele. E quando o alcança, ele fica arrasado. Eu nunca vi um crente ficar feliz por ter pecado. Pequei, graças a Deus pequei. Pequei. Ai, que bom que foi. Ai, que bom que foi. Não, o crente quando peca, por isso que não vale a pena pecar. Só sofre. Perde a alegria, perde a paz. Eu não vou dizer que perdeu a salvação, mas perde a intimidade com Deus. Perde a intimidade com Deus, até você se arrepender, para restaurar a intimidade, a harmonia. Isso é igual no casamento. Xingou a esposa xingou o marido, acabou a harmonia. Acabou a harmonia, um não quer falar um com o outro. Acabou o casamento? Não. Só acaba o casamento se for lá no tribunal resolver. Mas enquanto está ali brigando, um de bico com o outro, o casamento continua. Agora a harmonia se foi. Aí tem que dar um jeitinho para se aproximar, mandar um e-mail, mandar uma mensagem lá no WhatsApp, pedir uma ajuda para o pastor e tudo, uma irmã, um irmão, aí a harmonia é restaurada. Assim também é no nosso relacionamento com Deus. Irmão, já falei muito, já vou terminar. Então, tem tudo isso. Eu não sou... Outros dizem assim, mais tarde eu vou pensar nisso, nesse assunto da salvação. Isaías 55, 6 diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. E eu quero também dizer para vocês que busque o Senhor enquanto você pode achar. Que a maioria das pessoas que tiveram encontro com Cristo, o fizeram na juventude. E se você olhar na história dos pregadores, estou me lembrando aqui do Matthew Henry, grande comentarista bíblico, ele teve um encontro com Cristo aos 14 anos de idade. Estou me lembrando do Spurgeon, príncipe dos pregadores ingleses. Ele, aos 19 anos, foi ordenado pastor. Então você vê, começou na juventude. E Billy Graham, que foi o maior pregador das últimas décadas, ele se converteu aos 17 anos de idade. Por que a maior parte é na juventude? Porque quanto mais passa o tempo, o coração vai endurecendo cada vez mais. Endureceu hoje, na semana que vem estará mais duro, no ano que vem mais duro ainda, e aí chega um momento que petrifica. Por isso que a Bíblia urge, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui respeitar vocês, e eu quero ir parando. Eu quero tratar apenas de mais um item que diz, alguns dizem, a vida cristã é muito difícil, é muito dura. Não é. A vida cristã é moleza. Eu vou dizer para vocês por quê.
uma vida de paz, uma vida de alegria. Eu já vivi vida de ímpio. Eu sei como era a minha vida de ímpio. Vazio. Tudo terminava para mim na morte. Ia bater com a cara na parede. Tudo isso. Mas quando eu conheci a Cristo, quando nós nos encontramos, uma alegria tomou conta de mim, que eu quase virei nos avessos. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. O tempo todo, chorava e ria ao mesmo tempo. E veio, eu não sabia, nunca esperava que o ser humano poderia ser tão feliz. A vida cristã é uma vida maravilhosa, de aventura. Cada dia Deus faz uma coisa nova, vai fazendo aqui e ali. Vida dura é quando você tem que encher a cara continuamente, destruindo o seu pâncreas, seu fígado. Vida dura é quando alguém não consegue se livrar da cocaína, do crack, de vícios escravizadores. Vida dura é isso. Quando você vive com medo, quando você vive na depressão, na solidão, quando você vive com tendências suicidas o tempo todo, não tem Jesus. Crente também passa por isso, mas não está sozinho. Não está sozinho. Então, Provérbios 13:15 diz: o bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. E deve ser muito difícil. Convivi com pessoas incrédulas, que morreram incrédulas, vida amarga, vida vazia, é o que marca muita gente hoje na nossa geração, vida vazia. É perigoso crente vazio, não pode isso, é uma contradição, é um paradoxo. Então em Cristo Ele preenche, satisfaz os anseios mais profundos do nosso coração. E quando a vida passar, quando chegar no fim, não tem mais nada o que fazer, gente, eu diria que a aventura agora é que vai começar. A aventura vai começar, né? Então Cristo tem isso para nós. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Uma alegria ter estado aqui. E que o Senhor use esta mensagem de hoje para ânimo, né? Para ajudar você também a compartilhar o Evangelho com as pessoas que ainda não o conhecem. Deus abençoe em nome de Jesus.